O corpo humano ele é repleto de sistemas. Alguns nos protegem, outros nos nutrem e outros ainda nos mantêm em movimento. Mas tem um sistema que controla todos os outros e é inclusive o responsável por fazer de você quem você é. É isso mesmo. Simplificando, existe um sistema que gerencia todos os outros. É o nosso sistema nervoso. E ele, de uma maneira mais simples, é o que traduz as nossas reações. É ele que nos diz como reagir às coisas. Será que eu devo pular, correr, ficar feliz, chorar, gritar? É o sistema nervoso que vai dar pra gente todas essas reações. Sobre isso nós vamos falar hoje. É importante vocês prestarem bastante atenção, porque conhecer o que o nosso corpo é capaz de nos proporcionar faz com que a gente tenha uma vida mais plena. É através do sistema nervoso que nós tomamos decisões em fração de segundos. Também ele é responsável pelas nossas emoções, pelas nossas ideias e, consequentemente, pelas nossas tomadas de decisões. Quando eu brinco com vocês de que o corpo é a maior obra da engenharia, vocês ficam falando que eu estou ficando maluca, né? É importante você conhecer essa máquina que você, às vezes, na maioria das vezes, para ser mais sincera, mais exata, vocês não dominam. Conhecer o nosso corpo faz com que a gente vá além. E o sistema nervoso é importantíssimo para o nosso corpo. Bom, lá dentro do crânio, numa escuridão total, fica aproximadamente 1,5 kg de matéria cinzenta. É uma consistência parecida de um queijo tofu. Mas esse pedacinho do nosso corpo é extremamente importante e nós precisamos conhecê-lo. Formado em 80% por água. Vai ter gordura e proteína também, mas a maioria, 80%, água. É dentro do crânio que nós guardamos o cérebro, responsável por todo o controle do corpo. O centro do controle do corpo fica ali, instalado, nesse ambiente que eu estou descrevendo. E também o nosso sistema nervoso. E ele é o responsável pela forma com que reagimos às coisas, a tudo. O cérebro é o maior banco de dados que a gente já pôde observar e ainda tem muito para se aprender. Ele é extremamente conectado com filamentos, fibras e neurônios. Esse grande banco de dados é puro poder de processamento. É isso mesmo. O cérebro é o maior banco de dados, o maior banco de informações que nós já podemos conhecer e ainda estamos só aprendendo sobre ele. Extremamente conectado a uma rede gigantesca de nervos e filamentos, fibras, e tudo isso funciona em perfeita conexão, perfeita sinergia, desde o fio de cabelo ao dedinho do pé. E é através dele que nós transformamos os dados que nós obtemos durante toda uma vida nas reações que também vamos realizar. Em uma fração de segundos, nós precisamos processar uma reação externa do que está acontecendo à nossa volta. Então, quando a vida nos cobra uma agilidade, é com ele que a gente vai ter aí o processamento do como reagir, de como proceder para tomadas de decisões, para atitude, para ação. É através do cérebro e da educação que a gente faz com ele, é que nós vamos ter um diagnóstico assertivo ou então errado para o futuro. Vamos tentar mergulhar no nosso cérebro e no sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso ele é formado por neurônios, são células altamente eficazes que enviam em fração de segundos, centenas de quilômetros, as ações que nós devemos produzir, os estímulos para as ações que nós devemos produzir. São através dos neurônios que nós podemos dizer que tem aí a base de todo o nosso pensamento. Eles que vão nos dar os estímulos para que a gente possa fazer as coisas rápidas ou devagar. Eles que vão conduzir as nossas atitudes.
Se não fosse por eles, os neurônios, a gente não teria como tomar decisões, pensar, raciocinar, ver, ouvir e decidir as coisas. É importante a gente conhecer, tá vendo só? No cérebro, aproximadamente mais de 100 bilhões de neurônios são disponibilizados ali para que a gente possa realmente ter o nosso melhor. O mais legal de tudo isso é esses estímulos que os neurônios nos provocam, eles podem ser treinados, aperfeiçoados. Assim como, por exemplo, as habilidades cognitivas ou os exercícios físicos, os músculos do corpo. É isso mesmo. Você pode treinar para tomar a atitude correta. Quando eu falo isso para os meus alunos, eu não quero explicar neurociência simplesmente. Eu quero mostrar para eles que o que nos torna o que nós somos só depende de nós. O que eu sou só depende de mim. O que você é só depende de você. Quando você passa a conhecer aonde estão as raízes das coisas ruins que te acontecem, você pode mudá-la completamente, treinando para isso. Os neurônios são os nossos maiores aliados nas assertividades da vida. É por isso que a prática nos leva a ações mais assertivas. As tomadas de decisões ruins do passado podem ser melhoradas a longo prazo, desde que você se ponha a praticar. Aprender esse pouquinho de coisas que vocês aprendem aqui com PHS é o que vai proporcionar para vocês a grande transformação da sua vida. Só que eu posso te ensinar. Você só vai transformar, mudar, conseguir e realizar quando você põe em prática. Por isso os desafios são tão importantes. Desafiar-se o tempo todo, treinar, multiplicar o que você sabe. Não reter para você o conhecimento, torná-lo externo, mostrar às outras pessoas é o que vai melhorando o seu dia a dia. Então vamos entender como tudo isso começa, como tudo isso funciona. Tudo vem pela visão. Quando você recebe o estímulo visual do externo, recebe a imagem, é interessantíssimo o que acontece com a gente. O caminho que se percorre em fração de segundo para que essa imagem possa ser percebida. O que nós enxergamos, na verdade, são luzes, pontos luminosos. É isso mesmo. E essa imagem é recebida pela bolinha preta do olho. Quando ultrapassa essa bolinha preta, esse buraco negro, do centro dos nossos olhos, ela vai refletir no tecido fino chamado retina. Esse ponto luminoso, essa quantidade de luz que nós recebemos, esses estímulos luminosos chegando na retina vão percorrer um outro caminho. Quando a retina ela é inundada por essa quantidade de feixes de luz, ela transforma, através dos seus bastonetes e dos cones, essas luzes em estímulos que o cérebro pode entender. Essa transformação é feita em eletricidade, pulsos elétricos. E aí sim o cérebro entende o que nós estamos vendo. É incrível porque quando o cérebro recebe essa informação, ela chega codificada, né? E aí ele transforma na realidade que nós vemos, como nós enxergamos. E tudo isso, fração de segundo. Olha que grande engenharia que é o nosso corpo. Olha como que as coisas funcionam aqui. A cada segundo, o olho transmite para mais de 10 milhões de pulsos elétricos para o cérebro. É muita coisa, né? Pois é a maior compactação de dados que já se pôde medir dentro da biologia humana. É isso mesmo. Entre a retina, o nervo óptico e o cérebro, passam por segundos mais de 10 bilhões de informações, pulsos elétricos para serem convertidos nessa realidade que a gente pode enxergar. Eu com a ajuda do óculos e você como enxerga. Quando essa realidade que nós vemos é traduzida, o cérebro tem que analisar qual decisão deve tomar. E tem que fazer isso muito rápido, porque a decisão ela é imediata. Eu gosto de exemplificar dizendo que essas reações elas vão causar nos neurônios os impulsos elétricos. É uma reação químico-física, é isso mesmo. É uma tempestade elétrica e uma tempestade química acontecendo ao mesmo tempo. E quando eles disparam esse comando,
porque o cérebro já tomou essa decisão do que temos que fazer em relação à imagem que nós tivemos, aí nós reagimos. Para que isso aconteça, o nosso cérebro enviou milhares de informações que percorreram por todo o nosso corpo, que vai fazer com que todas as áreas do corpo correspondentes àquela reação da decisão tomada possam ser ativados para produzir o comando que se é esperado. Se você está com medo, você pode fugir, e para fugir você vai ter que correr, você vai ter que exercitar, suar, respirar mais rápido, o coração vai acelerar, um monte de coisa vai acontecendo para que você possa fazer essa reação à imagem da realidade que você está enxergando. Ana, o que isso tem a ver com a minha vida, com desenvolvimento pessoal e para que eu tenho que aprender tudo isso? É simples. Às vezes nós reagimos por situações que nós enxergamos errado, que nós vemos de forma errada e aí também tomamos a decisão errada. Aprender a observar e a treinar o seu cérebro para enxergar corretamente as coisas, para ouvir corretamente as coisas e aí então fazer corretamente as coisas. É isso que a gente vai aprender com essa aula de hoje. Quanto mais repetimos uma ação, mais o cérebro aprende e isso tudo fica decodificado nas nossas memórias musculares. E as nossas reações a longo prazo podem ser treinadas devido às repetições que nós fazemos. Por isso praticar é tão importante. Praticar não só no seu dia a dia, eu vou correr 10 quilômetros, eu começo agora com 1 e de repente já cheguei na quantidade de 10. Mas praticar em estudar, praticar em ajudar pessoas, praticar a empatia, praticar a sua audição, praticar em falar. A sua prática vai te dando condições de melhorar, porque o cérebro ele é perfeitamente adaptável e ele é poderosíssimo quando treinado. O cérebro possui neuroplasticidade. O que é isso? Isso é a transformação. Ele se adapta facilmente a coisas e situações novas, mas ele também pode adaptar a situações que você impõe para que ele aprenda. Por isso, praticar. Eu fico impressionada o quanto que o nosso cérebro ele é adaptável. E quanto mais você pratica uma coisa que você quer ficar bom, melhor realmente você fica. O interessante é você vai praticando, os neurônios eles vão criando, eles vão se moldando para estimular esse caminho da prática mais vezes. Quanto mais você faz, mais esse trajeto fica fixo para o neurônio. Ele cria um caminho que ele não precisa mais desvirtuar, né? Que ele não precisa mais percorrer grandes distâncias, ele já sabe a rota. Então ele vai proporcionando para você uma agilidade no processo. É um processo gostoso de você ver o quanto você fica bom em uma coisa. Essa semana, na mentoria, em uma das mentorias do PHS, uma aluna me disse: Ana, é impressionante como eu consigo ler melhor desde que a gente começou a praticar. Ela tinha grandes dificuldades de leitura e leitura em voz alta. E o nosso exercício foi muito simples. Nós vamos ler um parágrafo em voz alta. Na outra semana nós começamos a ler 2 parágrafos em voz alta. Hoje ela tem uma média de leitura de 1 capítulo em voz alta. E o quanto ela conseguiu progredir. É gostoso de ver de fora como mentor, é gostoso de ver ela sentir tudo isso como uma pessoa que está se desenvolvendo, que está treinando a sua capacidade, que está melhorando e atingindo o seu objetivo. O objetivo dela é falar em público e ela já consegue fazer isso. Mas o que ela quer fazer de verdade é ser a oradora da turma quando se formar. E ela começou, só tem 4 meses. As nossas memórias nada mais são do que os neurônios conversando um com os outros. Pois é. E quanto mais você estimula essa sua memória, mais essa lembrança fica viva e de fácil acesso para você. Lembra? Cria-se uma rota, o caminho ele já sabe,
Então o pulso elétrico vai acontecer com mais facilidade, porque já existe ali um treino de saber que esse é o caminho. A mesma coisa também acontece para as coisas ruins, mas quando você vai perdendo a memória de algumas situações, rostos, nomes, lugares, é porque você não criou aí essas conexões, essas sinapses de treinar esse caminho certo para que o neurônio possa fazer essa transmissão dos impulsos elétricos. Isso também acontece com os nossos sentimentos. É aí que armazenamos os sentimentos ruins, quando nós potencializamos o que de ruim aconteceu e conversamos muitas vezes com eles, lembrando, reforçando, criando a rota para que esses pulsos elétricos cheguem mais rápido. Quanto mais você pensa numa coisa, mais ela acontece. Quanto mais tristeza você lembra, mais triste você fica. É assim a raiz de todos os nossos transtornos, dos nossos bloqueios, das nossas limitações, das nossas dificuldades. Então eu faço um convite para você nessa aula de aprender a calcular a rota certa para os seus neurônios, ajudá-los com isso, reforçando com bons pensamentos, boas emoções, bons sentimentos e tentando não reforçar o que é de ruim que você não deve lembrar, não deve sentir, não deve reforçar. Feito isso, muita coisa vai mudar. Parece bobagem o que eu expliquei para você nessa aula, mas não é. Coloque em prática e depois me conte o resultado. Se você treinar só uma semana, você já vê a transformação. Agora quero saber, vai ter preguiça ou vai fazer? Até a próxima, gente!